Meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa do curso Exemplo, e nós estamos aqui para trabalhar algumas questões da CETAP para o concurso para a Prefeitura de Ananindeua, ok? A dica é a seguinte, você só vai fazer uma boa prova treinando em questões da organizadora. Quando você percebe o modo como ela já elaborou a questão, você percebe que ela pode elaborar continuamente daquela mesma maneira. Vamos treinar para a gente ficar já fera no assunto, ok? Nós selecionamos algumas questões da CETAP por assunto. O primeiro assunto que nós vamos abordar é a acentuação gráfica, tá? A CETAP não é de pedir acentuação gráfica para verificar se a grafia está certa ou está errada. É mais comum ela perguntar para você se eles têm a mesma tonicidade, se eles pertencem à mesma regra. Então, é muito mais comparativa, ok? Aqui nós temos uma, ó. Qual alternativa apresenta a palavra com tonicidade diferente das outras alternativas? Se é tonicidade, não tem a ver com acento em si. Se a palavra é acentuada, é mais fácil verificar. Mas se ela tem uma sílaba, ela pode ser monossílaba tônica ou monossílaba átona. Se ela tem mais de uma sílaba, ela pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Oxítona, tonicidade na última sílaba. Paroxítona, tonicidade na penúltima. Proparoxítona, tonicidade na antepenúltima sílaba. Vamos comparar, não é? Você tem aqui, ó, espontânea. Em espontânea, você tem, ó, a tonicidade está na penúltima sílaba. Você tem, ó, espontânea. Espontânea. Se é na penúltima sílaba, você tem aqui uma paroxítona, tá? É uma paroxítona terminada em ditongo, mas é uma paroxítona. Audível, audível, também a penúltima sílaba, também é uma paroxítona. Paroxítona terminada em L. Repórter, repórter, também é uma paroxítona terminada em R. Aí você tem poética. Se nós pegarmos poética, a separação é essa, ó. Poética. E aí você vai perceber que a sílaba tônica é a antepenúltima. Ela não é mais paroxítona. Ela é uma proparoxítona. Ela tem terminação diferente das demais. Ela é uma proparoxítona. Diferente, por exemplo, de polícia. Polícia, tá? É uma paroxítona terminada em ditongo. Então, todas são paroxítonas, menos a letra D de doido, tá? Menos a letra D de doido. Porque poética é uma proparoxítona. Ok? Essa questão é de acentuação gráfica, mas ela é, na verdade, de tonicidade, tá? Essa segunda aqui é de comparação, ó. Levam acento pela mesma regra de calvície. Então, primeiro verifique a justificativa de calvície, né? Você tem aqui, ó, encalvície. Essa palavra, ela é paroxítona e ela é paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona terminada em ditongo. Então, o que a gente vai verificar? Quem leva acento pela mesma regra. Bom, a gente vai justificar as demais, ok? Bem, aqui você tem máximo. Em máximo, nós temos uma proparoxítona. Proparoxítona é quando a tonicidade recai na antepenúltima sílaba. Em também, você tem uma oxítona terminada em em. Você tem uma oxítona terminada em em. Tragédia. Peraí. Em tragédia, nós temos aqui, ó. Tragédia. Se a gente for analisar, você tem uma paroxítona terminada em ditongo. Se ele queria uma palavra com a mesma tonicidade, com a mesma justificativa, já é a letra
C de casa. Vamos verificar as outras, ó. Simpáticos. Em simpáticos é a antepenúltima sílaba, ela é uma proparoxítona. Época, antepenúltima sílaba, ela é uma proparoxítona também. Então, o que você tem aqui é uma questão de acentuação gráfica que é de processo comparativo. É para você verificar qual palavra se enquadra na mesma regra. Alternativa letra C de casa. Assinale a alternativa que contém palavra acentuada pela mesma regra do termo quilômetro. Mesmo caso de justificativa. Então, você tem, ó, quilômetro, a sílaba tônica é a antepenúltima. Essa palavra, ela é uma proparoxítona. Então, o que que nós vamos procurar? Uma proparoxítona também, né? Vamos lá. Alguém, a tonicidade recai na última sílaba. Ela é uma oxítona terminada em. Opa, mórbido. Mórbido você tem aqui, ó, uma proparoxítona. Uma palavra cuja tonicidade recai na antepenúltima sílaba, tá? Se recai na antepenúltima sílaba, a alternativa já é a letra B de bola. Vamos justificar as outras. Cuidado com essa palavrinha aqui que já caiu mais de uma vez na prova da CETAP. Com acento, você pronuncia assim, né? A-I. A-I. E esse I é segunda vogal do hiato. É esse o motivo desse I ser acentuado. Tal qual açaí, tal qual Itaú, porque é o I e o U, segunda vogal do hiato. Você tem aqui uma oxítona terminada em E. Em sério, você tem uma paroxítona terminada em ditongo. Então, ó, é processo comparativo e de justificativa. Você tem que justificar para verificar se enquadra na mesma regra. Nessa terceira, a alternativa é a letra B de bola. Essa questão é importante porque demonstra que a CETAP gosta de tonicidade. A primeira que nós vimos foi de tonicidade. Aqui também. Então, ó, aqui ela diz o seguinte. Assinale a alternativa em que há somente palavras paroxítonas. Palavras paroxítonas são palavras cuja tonicidade recai na penúltima sílaba, tá? O que você tem? Você tem aqui, ó, tímido. Tímido é um caso em que você tem uma proparoxítona. Tonicidade que você vai analisar. Em tímido, a palavra é proparoxítona. É o que você tem aqui. Então, ó, tímido é uma proparoxítona, tá? Notório. Notório é uma paroxítona, cuja tonicidade recai na penúltima sílaba. Então, você tem aqui, ó, notório é, sim, uma paroxítona. Pelo menos uma aqui. Mas, e é? Gente, é só tem uma sílaba. Então, é não pode ser nem oxítona, nem paroxítona, nem proparoxítona. É monossílabo tônico, tá? Tem uma sílaba só, é monossílabo tônico. Ele quer onde só haja palavras paroxítonas. E aí você tem aqui, ó, notado. Olha só, uma dica para você reconhecer a tonicidade. É só você gritar, né? Que você percebe. A sílaba tônica, ela se estende no grito, tá? Se você conhece alguém chamado notado, vamos inventar que esse é o nome do doido, né? Se você disser notado, se você gritar notado, você vai perceber que essa sílaba aqui se estende no grito. Se você gritar isso aqui, você não vai dizer defendou, nem defendo, não é? É defendo. Ó, essa é a sílaba que se estende. E se você gritar o nome sala, você não vai dizer salá, você vai dizer sala. É essa que se estende. É só para provar o seguinte.
Não é uma questão de acento, é uma questão de tonicidade. Em notado, em defendo e em sala, você tem, nesses três casos, palavras paroxítonas. E se ele queria onde elas são paroxítonas, a alternativa já é a letra B de bola, tá? Bom, a gente vai ver a tonicidade das demais. Concentração. Concentração, a sílaba tônica é são. Atenção. Atenção, a sílaba tônica é são. Complexo. Complexo. A sílaba tônica é plé. E aí o que você tem? Duas que são oxítonas e uma que é paroxítona. Ok. Aqui você tem tímido, é uma proparoxítona. Catástrofe é uma proparoxítona. E olhem, olhem é uma paroxítona. Não é olhem, é olhem. E aí o que você tem? Você tem, ó, aqui é uma paroxítona, né? Mas aqui, tímido e catástrofe são proparoxítonas. Ainda em relação à tonicidade, notório é paroxítona. Lugar, notório é paroxítona. Mas, ó, dúvida é proparoxítona e lugar é uma oxítona. Então, o que você tem aqui? Notório é paroxítona. Mas dúvida é proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. E lugar é uma oxítona. Então, cuidado, viu? Porque a CETAP gosta de questões de tonicidade, tá? Ok. Aqui a alternativa era a letra B de bola. Essa questão derrubou muita gente, ó. Marque a alternativa em que a palavra está acentuada pelo mesmo motivo de... As pessoas acham que a questão de acentuação gráfica envolve o tamanho da palavra. Não. Ou envolvem a grafia, porque a acentuação gráfica não, é som, 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 som. Essa palavra está com acento, mas muita gente olhou e disse, ah, ó, ela é pequena, então assim, pequena, ó, é essa, pequena, pequena. Mas não tem nada a ver com tamanho, mano, não tem nada a ver, é pronúncia. Se isso está com acento, a pronúncia é AI. Se é AI e esse I é a sílaba tônica, esse I vai ser segunda vogal do hiato. Por isso que é acentuado. É acentuado como segunda vogal do hiato. Então, o que você vai procurar é a segunda vogal do hiato, que não é o caso de já. Já não é um hiato, já é um monossílabo, tá? E aí, o que você tem aqui, ó? Já e pés são monossílabos, tá bom? E eles são monossílabos tônicos. Monossílabos tônicos são acentuados os terminados em A, E e O. São acentuados os terminados em A, E e O. Aí não tem nada a ver com monossílabos tônicos, tá? Também é uma oxítona terminada em em. Efêmero é uma proparoxítona, tá? E aí sobrou traímos. Olha a pronúncia de traímos. Você tem aqui, ó. Traímos. Em traímos, esse I é ou não é a segunda vogal de um hiato? Pois é, ele é acentuado porque ele é segunda vogal do hiato. Ocorre pelo mesmo motivo de aí. Sendo assim, a alternativa é a letra C de casa. Ok? É som, não tem a ver com tamanho, tudo bem? É regra na qual ela se enquadra. Ok?
Identifique o vocábulo que não obedece à regra de acentuação usada em Aurélio. Você tem isso aqui, ó. Aurélio. Em Aurélio, você tem uma paroxítona terminada em ditongo. Você tem uma paroxítona, ó. Essa palavra, ela é paroxítona e ela é terminada em ditongo. Então, nós vamos querer encontrar o mesmo caso. Não, ele quer o que não obedece, tá? Vamos ver que todos vão seguir o mesmo caso, menos um que nós vamos ter que trabalhar, tá? Então, vamos lá. Você tem aqui, ó, espúrias. Em espúrias, você tem uma paroxítona terminada em ditongo igual. Língua. Você não fala língua, né? Ah, língua. É língua. Isso aqui são dois sons, é um ditongo. Paroxítona terminada em ditongo. Você tem, vou pular, tá? Início. Paroxítona terminada em ditongo. E você tem tolerância. Paroxítona terminada em ditongo. Então, nessas que nós destacamos, ó, elas são paroxítonas, tá? Terminadas em ditongo. O que a gente deixou de fora, você vai ver isso aqui. Formidável continua sendo paroxítona. Formidável continua sendo paroxítona. Só que formidável é uma paroxítona terminada em L. Ela não é terminada em ditongo. Ela é diferente das demais. Como a gente disse, é um processo comparativo, tá? O uso da acentuação gráfica que a CETAP trabalha. A CETAP já trabalhou o novo acordo? Já. Então é importante você ficar atento às mudanças. Lembrar que ideia perdeu acento, todas as palavras terminadas em eia e todas as palavras terminadas em oia perderam o acento. Ideia, geleia, noia, jiboia, são palavras que perderam o acento. O que ela já cobrou, tá? Foi, na verdade, relativo ao trema, tá? Qual é o problema? O problema da CETAP é que ela pode, no comando, usar uma palavra difícil e você ficar demorando 12 anos analisando aquela palavra. Passa pela palavra, entende o comando, independente da palavra. Tudo bem? Olha só. Com o novo acordo da língua portuguesa, houve a eliminação do sinal de diérese. Meu Deus, o que é diérese? Pula, mano, pula. Para que tu vais ficar te detendo numa coisa como essa? Olha só. Com o novo acordo da língua portuguesa, houve a eliminação do sinal, não lê isso, do sinal intitulado trema. Ai, trema, tu sabes o que é. Pronto, é isso. Indique a alternativa em que há palavras afetadas por esta regra. Você tem que lembrar é da regra do trema. A regra do trema era a seguinte. Os grupos ge, gi, que, em que o U é pronunciado, tá? O pronunciado. Perdeu o trema. Então, o que você tem aqui? O U pronunciado desses grupos perdeu o trema. Se esse U não é pronunciado, nunca teve trema. Pronto, tá? Então, primeiro tem que ter esse grupo, né, gente? Vamos analisar aqui. Opa, aqui tem, tô vendo G-U, tem. Intelectual, ai, gente, não tem, né? Então, ó, se não tem intelectual, tem G-U? Não, então, incubação tem? Não. Veludo tem? Não, então já elimina, tá? Aí você tem aqui, ó, esse aqui tem, tô vendo o U, tem o grupo que o aqui. Deixa eu só marcar certo. Tem o grupo que o, ok? Tá, o que você vai ter que analisar agora? Em qual deles o U é pronunciado? Porque o trema caiu do U pronunciado. Como é que você pronuncia essa palavra? É aguento ou aguento? Aguento significa que você está pronunciando o U. Então, antes, a palavra aguento, ela tinha trema.
tinha, tá? Hoje ela perdeu, tá? E aí, o que nós temos aqui? Já é essa que perdeu o trema. Agora aqui, você fala colóquio. Nesse caso, o U não é pronunciado. O U não é pronunciado. É que nem queijo, é que nem quilo, tá? São construções em que o U não é pronunciado. O U não é pronunciado. Se não é pronunciado, nunca teve trema. Se nunca teve trema, não tem por que perder, tá? Então, a alternativa aqui é a letra A, ok? Foram algumas questões de acentuação para você verificar como é que a CETAP trabalha, tá? Aqui a gente tem uma questão de ortografia com o uso da palavra porquê. A gente espera que você ainda lembre, né, do uso de porquê, tá? Só para relembrar aqui. A grafia incorreta de palavra na alternativa. Podia ser a grafia de qualquer palavra, mas a gente percebeu que em todas ela usou o porquê. Ó, você não escreve sobre a morte porque. Não escrevo porque não houve oportunidade. Os porquês da velha dama só Deus sabe. Ninguém sabe porque o homem tem medo da morte. E por que será que há tantos adolescentes sem compostura? Então, como nós percebemos que ela repetiu o porquê, é a grafia do porquê que nos interessa, não é? Vamos relembrar essa grafia. Você tem aqui, ó. Você não escreveu sobre a morte por quê? Esse porquê é ou não é um porquê de pergunta? Sim ou não? E ele vem ou não vem no final? Se ele é um porquê de pergunta e ele vem no final, ele vem, ó, separado e com acento. Está ok. Ela é básica nisso, gente. Ela não cria muita pegadinha, não, tá? Não escrevo porque não houve oportunidade. Olha a troca. É não escrevo, pois não houve oportunidade. Quando esse porquê ele é igual a pois, quando esse porquê ele é igual a pois, ele é junto e sem acento, do jeito como ele está. Então, ó, quando ele é igual a pois, ele é junto e sem acento. Ok. Os porquês da velha dama. Esse porquê tá ou não está precedido de artigo? Se ele está precedido de artigo, esse porquê é um substantivo. Se ele é um substantivo, ele é obrigado a vir com acento. É ele que está incorreto. E algo básico, o porquê substantivo é o único que passa para o plural. Então, o fato de ele estar no plural já indica que ele é substantivo. Se ele é substantivo, ele é junto e com acento. A incorreta já é a letra C, tá? Mas deixa eu te falar uma coisa. A que mais derruba as pessoas é a letra D de doido, que é quando você tem uma pergunta indireta, tá? Então, vai um recado para você. Ninguém sabe por que o homem tem medo da morte. Aí ninguém sabe por que motivo. Quando você pode ler por que motivo, quando você pode ler por que motivo, tá? Quando é igual a por que motivo. Ele é separado. Sempre, tá? Então, assim, fique atento a esse valor semântico, porque é o que nós mais utilizamos. Então, quando você diz, não se sabe por que o Brasil investe pouco em educação. Não se sabe por que motivo o Brasil investe pouco em educação. Ok? É separado e só vem com acento se vier no final. Ou seja, aqui está absolutamente correto, tá? Aqui está separado, ó, e está sem acento. E aqui, ó, por que será que há tantos adolescentes? Esse porquê de pergunta e ele vem no início. Se ele vem no início, ele vem sem acento, ok? Aqui o foco era você perceber que o porquê substantivo, ele é obrigado a vir com acento. O porquê, os porquês, meu porquê, um porquê, dois porquês, ok?
Aqui, na verdade, a gente tem um processo de formação de palavras, mas a gente tem uma observaçãozinha, tá? Olha só. Derivação é o processo pelo qual, a partir de uma palavra, se formam outras, por meio do acréscimo de certos elementos que lhe alterem o sentido primitivo ou que lhe acrescentam um sentido novo. O processo de derivação usado na palavra negritada a palavra negritada é apodrecer. E aqui nós temos alguns exemplos de processo de derivação. Vamos usar um exemplo para cada para você perceber como é esse processo, tá? Por exemplo, o que é uma derivação prefixal? É quando eu crio uma nova palavra só com acréscimo de prefixo. Um exemplo, se eu colocar a palavra infeliz. Se eu colocar a palavra infeliz, eu tenho... Primeiro eu vou pensar na palavra primitiva, tá? Primeiro eu vou pensar na palavra primitiva. Então tem aqui, ó. Infeliz. A palavra primitiva é feliz. A palavra primitiva é feliz. Para eu criar uma nova palavra, acrescentei ou não acrescentei um prefixo? Isso é derivação prefixal. Criei uma nova palavra com acréscimo de um prefixo, tá? Se eu pensar na palavra felizmente, felizmente. A palavra felizmente, ela vem da palavra primitiva feliz. Nós acrescentamos o sufixo mente. E aí a gente tem uma derivação sufixal, tá? Se eu usar a palavra infelizmente. Se eu usar a palavra infelizmente, vou colocar aqui para cima. Infelizmente. Nós vamos ver o seguinte, que a palavra primitiva é feliz e que nós acrescentamos o prefixo in e o sufixo mente. Eu tenho prefixo e eu tenho sufixo. A minha pergunta é, essa palavra existe ou não existe com o prefixo ou com o sufixo? Existe ou não existe? Eu posso dizer infeliz ou eu posso dizer felizmente. Quando eu posso usar o prefixo ou o sufixo, eu tenho o que nós chamamos de derivação prefixal e sufixal. Tem prefixo e sufixo, e eu posso usar um ou posso usar o outro, tá? O que você não pode é confundir isso com a parassintética. A parassintética, ela vai usar prefixo e sufixo simultaneamente. Simultaneamente, tá? Então, por exemplo, se eu colocar a palavra apavorado. Apavorado vem da palavra pavor. Apavorado vem da palavra pavor. O que eu acrescentei? Eu acrescentei o a e eu acrescentei o ado. Minha pergunta, existe a palavra pavorado ou a palavra apavor? Não, né? É diferente da prefixal e sufixal. A prefixal e sufixal, ou eu uso o prefixo ou eu uso o sufixo sem nenhum problema. A parassintética, eu uso o prefixo e o sufixo simultaneamente. Então, não é um ou outro, é um e outro. Não é um ou outro, é um e outro que eu vou utilizar. Então, ó, não existe a construção pavorado e não existe a construção apavor. Então, prefixal e sufixal. A palavra existe só com o prefixo ou só com o sufixo. Parassintética, a palavra existe simultaneamente com o prefixo e o sufixo, tá? E o que seria a derivação regressiva? Pensa que a regressiva, ela é regressiva ou deverbal. Então, é um substantivo que indica uma ação verbal. Se você tiver, por exemplo, a luta.
você vai ter uma derivação regressiva, porque a luta vem de lutar, tá? Tá, eu mostrei um pouquinho para a gente ver esse apodrecer. Apodrecer vem de que palavra? Apodrecer vem de podre, né? Vem de podre. Então, para eu formar uma nova palavra, eu acrescentei o prefixo a e eu acrescentei o sufixo ecer. Aí é que tá. Se essa palavra tem prefixo e tem sufixo, eu tenho duas possibilidades. Ou ela é prefixal e sufixal, porque a palavra existe ou com prefixo ou com um sufixo, ou ela é parasintética, porque ela só existe com os dois simultaneamente. E aí me diz, existe a palavra apodre? Então assim, quando ela é prefixal e sufixal? Quando eu posso usar o ou, né? Um ou outro. Posso dizer que existe a palavra podrecer? E existe a palavra podre? Não. Então, eu sinto muito dizer, mas olha só, não é um ou outro, é um e outro. É um e outro. Então, você, se vai usar essa palavra, é obrigado a usar, na verdade, o prefixo e o sufixo. Se você só tem essa palavra com acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo, é porque a derivação ela é parasintética. Derivação parasintética é quando você constrói uma palavra e você necessariamente acrescenta um prefixo e um sufixo. E não pode tirar um dos outros, ou um ou outro, para a palavra existir. Ok? Quase não cai processo de formação de palavras na CETAP. Mas aí daqui as importantes, né, é não confundir a prefixal e sufixal com a parasintética. Isso é muito importante. Ok? A questão morfológica talvez seja a questão mais recorrente na prova dela. Até quando não é de morfologia, ela adora perguntar qual a função do que, a função do ser. Então, ela é muito morfológica, tá? Ela disse, analise a oração que está de olho na maquininha e marque a alternativa em que houver classificação incorreta de seus termos. Bom, bora ver. Primeiro, ela disse que o que é pronome relativo. É esse que aqui, ó. Vedada a você que está de olho na maquininha. Vedada a você que está de olho? Posso dizer vedada a você o qual está de olho? Se eu posso trocar por o qual, esse que é sim pronome relativo. Tá? Na letra B, ela disse que está é verbo de ligação. De um modo geral, a CETAP ela é uma clássica, né? E esse está é verbo de ligação, de um modo geral mesmo. Ela disse que o de é preposição. Gente, só para te avisar, o de é preposição sempre. Então, assim, não precisava você voltar para o texto. O de é preposição sempre. Então, esse de sempre vai ser preposição. Aí ela disse que essa palavra aqui é verbo. Olha só, gente, se você não voltar para o texto, você pode até achar que é, né? Existe eu olho, ação do verbo olhar. Mas se você olhar para o texto, você vai ver quem está de olho. Não é quem está de óleo, é quem está de olho. Se é olho, ela está me dizendo que isso aqui é verbo, o que é mentira, né? Porque, na verdade, isso aqui é um substantivo. Então, essa construção está errada. Isso, na verdade, é um substantivo. Está de olho na maquininha. Maquininha está até precedido de artigo. Maquininha é, sim, um substantivo. Ok? Então, dica, sempre volte para o texto, sempre volte para o fragmento. Porque se você não voltar para o fragmento, ficar olhando só a alternativa,
você pode acabar errando, tá? Aqui, a errada era a letra D de doido. Ela é sintática. E a questão sintática que ela mais gosta é de identificação do sujeito. De um modo geral, tá? Sempre há sujeito, só não há se o verbo for impessoal. Quando o verbo é impessoal? Verbo haver no sentido de existir. Verbo fazer indicando tempo. Verbo que indica fenômeno da natureza. E verbo ser indicando tempo ou distância. Tirando isso, sempre há sujeito. E ela trabalha nessa linha, tá? Ela diz assim, a identificação entre parênteses do sujeito da forma verbal escrito nas alternativas seguintes está errada. Ela disse que a identificação está errada. Olha o que ela fez aqui. Chega um dia. Ela colocou entre parênteses um dia. Então, ela está me dizendo que um dia é o sujeito. Bora ver? Você tem isso aqui, ó. O verbo é chega. Chega é um verbo normal, gente. Sempre vai ter sujeito. A minha pergunta é, o que chega? Um dia? Pois um dia é o sujeito, tá? Se forem 2 dias chegam. Um dia chega, 2 dias chegam. Mas é o sujeito. Aqui embaixo, ela me disse que escrever é o sujeito. É só você perguntar para o outro verbo, né? Ó, é. A pergunta é, o que é triste? Escrever? Então, escrever é o sujeito. Até agora, o que ela destacou é sim o sujeito. As letras se reunindo com maior ou menor velocidade. Ela destacou aqui as letras como sendo o sujeito. Como é que eu vou saber? Eu vou perguntar para o verbo. A minha pergunta é, quem é que está se reunindo? Quem está se reunindo? As letras. Então, as letras é o sujeito, tá? E aí, ela me disse que assunto é o sujeito. Sabe quem vai me dizer que é um sujeito? O verbo. E sabe qual é o problema? Isso aqui é ou não é verbo haver? Pois é, verbo haver depende do sentido. Se eu disser que hoje não há assunto, tem ou não tem sentido de existir? Pois é, o verbo haver no sentido de existir. O verbo haver no sentido de existir, ele é verbo impessoal. O que significa dizer? Que ele não tem sujeito. Então, gente, se ele não tem sujeito, assunto não pode ser o sujeito. Essa oração não tem sujeito. Assunto, no máximo, é o objeto direto. O que interessa aqui é você saber que não há sujeito nessa oração. Você está campeã disso, ficar perguntando quem é o sujeito e na frase nem tem sujeito. Verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito. Se não tem sujeito, a alternativa já é a letra D de doido, tá? Na letra E, ele coloca a crônica como sujeito. É só você perguntar, né? O que não tem hoje? Crônica. Crônica é o sujeito. Tá? É uma observação, ela é muito gramatiqueira. O foco aqui era você perceber, tinha o verbo haver. Encontrou o verbo haver, verifica se ele tem sentido de existir. Se ele tem sentido de existir, nunca vai ter sujeito. Ok. Ok. Então, o assunto não pode ser sujeito se na oração não há sujeito. Oração que traz verbo impessoal, se diz sem sujeito, verbo impessoal sem sujeito. Assinale a alternativa em que isso ocorre. Quando eu tenho verbo impessoal, verbo haver no sentido de existir, verbo fazer indicando
tempo, verbo que indica fenômeno da natureza, e o verbo ser indicando tempo ou distância. São 5 horas, daqui a Mosqueiro são 70 quilômetros, eu não tenho sujeito aí, mas vamos lá. Quando penso na morte, você vai marcar o verbo. Esse verbo não é haver, esse verbo não é fazer, não indica fenômeno da natureza. E quem pensa na morte aqui sou eu. Tem sujeito, tá? Então aqui, ó, esse verbo, ele é verbo pessoal. Ele tem sujeito. A morte preparou o bote. O verbo é preparou. Quem preparou o bote? A morte. A morte é o sujeito. Sempre amanheceu outra vez. Sempre amanheceu é igual. Amanhecer é ou não é verbo que indica fenômeno da natureza? Então, olha só. Amanhecer é verbo. Amanhecer é verbo que indica fenômeno da natureza. Amanhecer é verbo que indica fenômeno da natureza. Para dar um destaque aqui diferente, tá? Se ele indica fenômeno da natureza, ele é verbo impessoal. Ele indica fenômeno da natureza. Se ele indica fenômeno da natureza, ele é verbo impessoal. Se ele é verbo impessoal, ele constrói uma oração sem sujeito. Não era o que ele queria? Sem sujeito. Alternativa, letra C de casa. Você tem isto é o... Gente, esse é não está indicando tempo nem distância. Então, ele tem sujeito, tá? Então, o sujeito desse verbo é o isto. Tá aqui. E a gente não quer saber de nada sério. O verbo é quer saber. A pergunta é, quem é que não quer saber? A gente, pois a gente é o sujeito. Em todas você tem sujeito, menos na letra C de casa. Ok. Aqui nós vamos entrar em algumas pegadinhas típicas da setup, gente. Ela sabe que você não gosta de analisar. Dica: não fique analisando, fazendo interpretação de texto, senão você pode cair em pegadinhas. Ela sabe que é só ela colocar qualquer coisa com noção de tempo que você chama de adjunta adverbial de tempo. Não, mano. Adjunta adverbial é um termo que se refere a. Então, assim, se você vai fazer análise, faz direito. Primeiro o verbo, procure o sujeito. Depois verifique os complementos do verbo. Um adjunto adverbial é um complemento, tá? E aí ele se refere a verbos, adjetivos ou advérbios, como a gente vai mostrar. Não fique achando que tudo que indica tempo é adjunto adverbial de tempo, porque não é, tá? Por exemplo, uma coisa que indica tempo pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto. Não depende do tempo, depende do verbo, depende da análise, depende da oração. Então, não fique levando de casa a análise. Pega o texto e vai fazendo a análise devagar, ok? Essa questão aqui pegou meio mundo, né? Assim, foi uma pegadinha para meio mundo. A análise correta do termo 20 anos no seguinte fragmento. Ela quer que você analise o termo 20 anos. A pessoa nem olha para o resto da frase, né? Nem olha. 20 anos da ideia de tempo, adjunta adverbial de tempo. Já dançou. Já dançou, tá? Porque assim, é assim que a gente cria a pegadinha. Pro cara que não analisa, pro cara que quer chutar. Quer chutar, vai jogar futebol, né? A regra é, você vai fazer a análise, primeiro marque o verbo. Aqui você tem, ó, tinham-se passado. É uma locução verbal. Uma dica, olhe para o verbo, olhe. Tu estás reparando que este verbo está no plural? Você está fazendo a análise, a primeira coisa que você procura é o sujeito. Se o verbo está no plural, significa que ele está concordando com o sujeito que está no plural. Quando ele diz tinham-se passado, eu quero saber o que tinham-se passado,
O que tinham se passado? 20 anos. 20 anos é o sujeito. E você pode ler na ordem direta. 20 anos tinham se passado um dia. Se fosse um ano tinha se passado, 2 anos tinham se passado. Um ano passou, 2 anos passaram. O verbo concorda com o sujeito. O núcleo do sujeito é uma palavra substantiva, tá, gente? Então, o núcleo do sujeito é anos. Se só tem um núcleo, esse sujeito é simples, simples, simples. Alternativa letra D de doido. E meio mundo dançou. Por que meio mundo dançou? Porque meio mundo quer porque quer que o sujeito venha na frente. Meio mundo quer porque quer que o sujeito seja pessoa. A gente sabe disso. Sujeito é um termo ao qual o verbo faz referência. Pode ser pessoa, pode ser coisa, pode ser um pronome, pode ser uma oração. É um termo. Você tem que perguntar para o verbo a quem ele está se referindo. Como esse verbo está no plural, ele só pode estar se referindo a alguma coisa no plural. Ok. Alternativa letra D de doido. Dona, eu não tenho nem o tempo de uma risada. O termo em negrito sintaticamente é... Vai um recado. Esse termo em negrito, ele não pode ser sujeito, porque sujeito não é termo precedido de preposição. Dona é ou não é com quem se fala? Se é com quem se fala e está isolado por vírgula, nós temos aqui um vocativo. O vocativo é com quem se fala e o vocativo vem sempre isolado com vírgula. O vocativo vem sempre isolado com vírgula, ok? Atentem que cai muito vocativo na pontuação, já que a pontuação dela é de justificativa, ok? Essa aqui é uma clássica, tá? Típica da pegadinha. Vou logo te dando uma informação. Sabe adjunto adnominal? Sabe adjunto adnominal e adjunto adverbial, tá? Eles dependem do termo ao qual eles se referem. Então é assim. Adjunto adnominal se refere a um substantivo. E um adjunto adverbial nunca se refere a um substantivo. Vou colocar um para cima e um para baixo, tá? Então, olha só. Entenda que um adjunto adnominal é a função de um adjetivo. Então, você tem basicamente isso, ó. Um adjetivo ou um adjunto adnominal, ele se refere a uma palavra substantiva. É a quem ele se refere. E um advérbio ou um adjunto adverbial nunca se refere a um substantivo. Nunca, não existe essa possibilidade. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, se você está vendo uma palavra acompanhando o substantivo, ela não é advérbio, nem adjunto adverbial. Um advérbio se refere a verbo, se refere a adjetivo ou se refere a outro advérbio. Então, pelo amor da vaca preta, essa é uma pegadinha típica da CETAP, tá? Ela sabe que você classifica advérbio pelo sentido. Comece a classificar advérbio pelo acompanhante. É como você. Se você estiver com a sua mãe, você é filho. Se você estiver com o seu filho, você é mãe. Tá? Então, o que eu tenho aqui? A sua classificação depende de com quem você está. Se você está com a sua avó, você é neta. Tá? Então, assim, o que você é depende da relação da pessoa com quem você está. Então, vamos analisar, porque essa é a dica importante. A CETAP trabalha com isso. Ela diz que é incorreto afirmar, então vamos lá, que há um pronome possessivo. Bora ver. Esse meu aqui é ou não é pronome possessivo? Sim ou não? Sim, né? Então, ó, eu tenho aqui um pronome possessivo.
Aí ela me diz que meu é adjunto adnominal. A pessoa, de repente, podia achar que está errada essa afirmação. Não, mas é o seguinte, pronomes possessivos é a classificação morfológica. Sintática, esse meu é adjunto adnominal. Porque adjunto adnominal se refere a um substantivo. Está aqui. Então, a afirmação está certa. Ali diz assim, de 6 anos é um adjunto adverbial de tempo. De 6 anos é um adjunto adverbial de tempo. E aí é que tá. Tá ou não tá coçando para você chamar de 6 anos de adjunto adverbial de tempo? Está ou não está? Yara, mas dá ideia de tempo. Não interessa qual é o valor semântico. Interessa a quem ele se refere. De 6 anos está se referindo a que termo? De 6 anos está se referindo a filhinho. Então, perceba que filhinho é ou não é um substantivo? Se filhinho é um substantivo, a minha pergunta é, existe algum advérbio que se refira a substantivo? Nunca. Então, eu sinto muito dizer. Essa questão é uma questão clássica, uma questão pegadinha. Sabe quando você vai ter um adjunto adverbial acompanhando o substantivo? Nunca. De 6 anos não é um adjunto adverbial. De 6 anos é um adjunto adnominal. De 6 anos é um adjunto adnominal. Então, regra, palavras adjetivas se referem a substantivo. Palavras adverbiais nunca se referem a substantivo. Nunca. Então, se qualquer questão, e a CETAP é especialista nisso, disser que é um advérbio ou que é um adjunto adverbial e ele está acompanhando o substantivo, a questão está errada. É clássica. E ela é boa nisso. Tá? Ou seja, você não precisava saber o resto, só precisava saber isso. Que um adjunto adverbial nunca se refere a um substantivo. Que um adjunto adverbial nunca se refere a um substantivo. Tá? Bem, aqui ele diz que o predicado é verbal. Quando é que o predicado é verbal? O predicado é verbal com verbo de ação. Com verbo de ação. E assim, estudar é ou não é um verbo de ação? Então, se é um verbo de ação, o predicado realmente é verbal. E ele me diz que mandarim é objeto direto. Quem estuda, estuda alguma coisa. Mandarim é o objeto direto. Todas as afirmações estão certas, menos que de 6 anos é adjunto adverbial. Não existe adjunto adverbial se referindo a verbo. Não existe, adjunto adverbial se referindo a substantivo. Não existe adjunto adverbial se referindo a substantivo. Então, decora pelo amor da vaca preta. Não existe adjunto adverbial, advérbio de um modo geral, tá, gente? Não existe adjunto adverbial, advérbio de um modo geral, tá? Não existe adjunto adverbial se referindo a substantivo. Ok? Então, se você fizer uma questão qualquer e ela disser que o termo é advérbio ou é adjunto adverbial e você perceber que está acompanhando substantivo, a questão está errada. A questão é uma pegadinha. Ela é boa nisso. Ok? Aqui é mais uma questão boa pra caramba dela. Ela é boa em pronome relativo. Ela nem vai te dizer que é pronome relativo. Olha só. Essa questão é de nível superior. Mas, pela astúcia que tem certas coisas passadas de fazer balanceio. Você tá vendo o quê? Pois é, bora enxergar. Mas, pela astúcia a qual
mas pela astúcia a qual tem certas coisas. Se eu posso trocar esse que por a qual, esse que é pronome relativo, tá? Se esse que é pronome relativo, ele sempre inicia uma das orações, tá? E ele sempre está no lugar do substantivo antecedente, sempre. Vamos agora dar uma olhadinha aqui, ele diz assim, a partícula que, destacada entre parênteses, na frase lá de cima, é sintaticamente, se ele quer analisar sintaticamente, primeiro eu marco o verbo. Tá bom? Então vamos marcar o verbo. O verbo é tem. Gente, do verbo eu procuro o sujeito, tá? Mas vamos enxergar? Esse tem, ele tá no plural ou ele tá no singular? Tu reparaste que esse tem acento circunflexo? Se ele tem acento circunflexo, ele está no plural. Se ele está no plural, ele vai querer um sujeito que está no plural. É o que nós temos que caçar. Se o sujeito está no plural, quem é que está no plural aqui? Ó, não é astúcia. Quem está no plural aqui é certas coisas passadas. Então, o que significa? Certas coisas passadas é que é o sujeito. Você pode ler na ordem, ó. Certas coisas passadas tem... Deixa eu ver. Quem tem alguma coisa. Lendo na ordem. Certas coisas passadas tem o quê? Certas coisas passadas tem astúcia. Certas coisas passadas tem astúcia. Certas coisas passadas tem astúcia. Quem está no lugar de astúcia é o que vai funcionar como objeto direto. Aqui ele é o objeto direto. É comum esse que aparecer como sujeito. Por que ele não é o sujeito aí? Porque eu encontrei o sujeito para cá no plural. O verbo está no plural, então o verbo não está se referindo ao que foi dito antes. O verbo está se referindo ao que ainda vai ser dito depois. Ok? Trabalhem essa identificação. Se ele está funcionando como objeto direto, a alternativa é a letra C de casa. Separe uma oração da outra, pegue o verbo e procure sempre primeiro o sujeito. Olhe o verbo, enxergue, veja se o verbo está no plural e procure um sujeito no plural. Olhe se o verbo está no singular e procure o sujeito no singular. Quando a questão é de sintaxe, a frase está certa, você só precisa saber quem é o sujeito, tá? Quando a frase é de concordância, a gente vai ver depois. Aqui era sintaxe. Alternativa letra C de casa. Quando se trata das questões de coesão e coerência de período composto, aí é muito fácil. A questão de sintaxe dela é chatinha. Ah, mas período composto é muito fácil. Uma dica, não interpreta. Yara, eu vou interpretar. Não interpreta. Decora, porque ela usa sempre os conectivos com o mesmo valor. Ela não delira, ela não te propõe análise. O que ela pede para analisar é que. Aí você tem que analisar. De resto é decoreba. Então vamos lá. Assinale a alternativa que não classifica corretamente o elemento coesivo. Então vamos lá. Mas agora até o MAC sairia da toca. Mas, não precisa interpretar não. Mas, da ideia de adversidade. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. E o céu ainda azul era a paisagem possível. E, para ela, é adição. O E pode ter outros valores, tá, gente? Mas é que a CETAP usa no valor clássico. E o E, a priori, é adição. Ok? Tentar fugir ou reagir, ou alternância. Nem ao eixo rodoviário. Ela está me dizendo que esse nem é exclusão. E aí é que tá. As pessoas, às vezes, erram porque querem decorar. Mentira, querem interpretar. Porque se decorar, tu vais acertar. Querem interpretar. Não, Yara, peraí. Ele não fez isso nem aquilo. Tá excluindo. Não. Tu sabes o que é o nem? O nem é o E mais não. O nem é o E mais não.
Como o nem é e, mas não, ele é e. Se ele é uma adição. Se ele é uma adição, eu sinto muito. Esse nem não é exclusão. Esse nem é uma adição. Ele é uma adição negativa, mas ele é uma adição. Ele é uma adição. Ok. Ou seja, a alternativa incorreta é a letra D de doido. Aqui embaixo você tem o como. O como pode ter muitos valores. Pode ser causa, comparação, conformidade. Mas como a gente te disse, a CETAP ela trabalha o valor clássico dos conectivos. Então, ó, não tem nenhum aqui que você precise voltar para o texto, tá? O nem é decoreba, o nem é adição. Ok. Atitudes de crianças e de adolescentes são toleráveis ou até graciosas na idade devida. Quanto à construção desse período, o conectivo ou estabelece, não precisa adivinhar não, tá? Para ela, né, o ou sempre vai dar a ideia de alternância. A parte do período composto é legal, aproveita, tá? Quando ela vier com uma questão dessa, já vai direto. Aí vai interpretar nada. Ou é alternância. Ok? Portanto, a persistência é essencial. Portanto, só tem um valor semântico, gente. Portanto, é sempre conclusivo. Portanto, é sempre conclusivo. Portanto, é sempre conclusivo. Então, como ela trabalha aquelas palavras que têm valor único ou ela trabalha o valor clássico das palavras, trabalha o decorema. Opa, agora entramos naquilo que ela mais gosta. No âmbito do período composto, o foco dela é o quê? É o quê? Tá? Aí você tem que pensar assim. Somente uma das estruturas... Em somente uma das estruturas, o que é pronome relativo? Identifique-a. Ele quer o que? Pronome relativo. Eu já vou logo te dizendo quando é que tu tens o pronome relativo e decora para sempre, tá? Quando você tem um pronome relativo, é quando o que ele pode ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais, tá? Então, assim, quando o que pode fazer essa substituição, ele já é pronome relativo, né? Então, a menina a qual você gosta, tá? Então, se você tiver um que e precedido de preposição também, da qual você gosta, com a qual você conversou. E aí tem um segundo caso muito importante. É quando esse que, ele vem precedido de o. A dica é analise o ou. Se esse ou for igual a aquilo, esse que para sempre é pronome relativo. Então, aqui você tem, ó, dois casos de identificação do pronome relativo. Quando o que é igual a o qual e quando o que é precedido de um o igual a aquilo. Então, na verdade, você já tinha que saber, tá? Esse que aqui é ou não é precedido de um ou? Se ele é precedido de um ou, você tinha que verificar se esse ou pode ser trocado por aquilo. Posso dizer aquilo que somos mesmo? Se posso, esse que já é um pronome relativo. E é extremamente importante você reconhecer. Extremamente importante. A prova da CETAP é quase toda baseada nessa identificação do pronome relativo. Então, a alternativa já é a letra A. Bora classificar os outros. Ok? Eu digo que é filho de nossa agitação.
Esse que está iniciando uma oração. Quando a oração inteira pode ser trocada por isso, que é o que acontece, ó. Eu digo isso. Eu digo isso. O nome desse que é conjunção integrante. O nome desse que é conjunção integrante. A alternativa já é a letra A. Eu vou classificar as outras, ok? Que pena! Fica de olho na letra C, ó. Na letra C, gente, não tem nem verbo. Você tem isso, ó. Pena é um substantivo. Quem acompanha um substantivo é palavra adjetiva. Nesse caso, esse que é um pronome adjetivo. Pronomes adjetivos acompanham substantivos, tá? Lia Luft fala que viramos robôs. Esse que inicia uma oração. Inicia uma oração trocável por isso, ó. Lia Luft fala isso. Lia Luft fala isso. Então, o nome desse que é conjunção integrante. Quando eu tenho conjunção integrante? Quando a oração inteira pode ser trocada por isso. Quando a oração inteira pode ser trocada por isso. Fala-se que os deuses são os culpados. Opa. Fala-se isso. Fala-se isso. Então, o nome desse que é conjunção integrante. Ok. O que é importante. Assinale a alternativa que não analisa corretamente o período. Não analisa corretamente o período. Dica, faça a análise direitinho, né, do período. Ó. Desperdício é uma das palavras que mais detesto na nossa língua e na nossa realidade. Você vai fazer análise, então marque primeiro os verbos, tá? Desperdício é uma das palavras que mais detesto. Se eu tenho dois verbos, significa que eu tenho duas orações. Vou ver onde começa uma das orações. Ó. Uma das orações começa no que? Uma das orações começa no que? Vamos logo analisar. Esse é o verbo ser, é verbo de ligação. Bom, vamos ver aqui. Desperdício é uma das palavras. Posso trocar a oração inteira por isso? Desperdício é uma das palavras isso? Não, né? Então, não dá para trocar por isso. Ou seja, não é conjunção integrante. Desperdício é uma das palavras as quais eu mais detesto. Se eu posso trocar por as quais, isso é pronome relativo. E aí tem que decorar. Pronome relativo inicia sempre uma oração subordinada adjetiva. Pronome relativo, oração adjetiva. Pronome relativo, oração adjetiva. Pronome relativo, oração adjetiva. Antes desse que, você está vendo vírgula ou não? Não está vendo vírgula? Então, essa oração é adjetiva restritiva. Restritiva sem vírgula, explicativa com. Restritiva sem vírgula, explicativa com. Ele quer alternativa que não analisa corretamente o período, tá? Bora lá. O período é composto por subordinação? Se é uma oração subordinada adjetiva, o período é composto por subordinação. A primeira oração é a principal? Se daqui para lá eu começo a oração subordinada, a primeira oração é oração principal. Tá, ok. O que da oração é conjunção integrante? Não. Conjunção integrante, gente, é quando a oração inteira pode ser trocada por isso. E é justamente o que não ocorreu.
O que da oração, na verdade, é pronome relativo. O que da oração, na verdade, é pronome relativo. A alternativa é a letra C de casa. A segunda oração é subordinada adjetiva restritiva? Sim, é adjetiva porque tem pronome relativo. É restritiva porque não tem vírgula. E a primeira oração contém o verbo de ligação? Contém. É o verbo ser. Ok. Na verdade, o foco aqui não é que você tinha que saber tudo, mas você tinha que saber o básico, o que era aquele que. Você tinha que saber se aquele que era conjunção integrante. Quando é que o que é conjunção integrante? Quando a oração inteira pode ser trocada por isso. Quando é que o que é pronome relativo? Quando ele pode ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais, ou quando ele vem precedido de um o igual a aquilo. Ok? Decoreba aqui. Quanto mais compromissados, mais estressados. Olha, a CETAP não é besta. Ela colocou de cara uma adição, porque ela disse, esse pessoal vai ficar olhando para o mais até ficar vesgo. Nananina, não. Quando você tiver quanto mais, para sempre, você vai ter proporcionalidade. Então, pelo amor da vaca preta. Quanto mais, quanto menos, quanto mais, menos, indica sempre proporcionalidade, tá? Decora. O fragmento que apresenta uma conjunção com ideia de alternância. Lembra que eu te falei que era decoreba? Então, vamos trabalhar. Mais higiênicas destrói. Esse mais dá ideia de adversidade. Porque a gente trabalha demais. Esse porquê dá ideia de explicação. E tem também o estresse. Esse E dá ideia de adição. Se de um lado somos cada vez mais cibernéticos, esse C dá ideia de condição. E aí sobrou, né? Esse ou, ele dá ideia de alternância. Te falei que ela é decoreba, então decora. Ok, eu falei que ela era decoreba. Alternativa letra E. É decoreba no período composto, no uso das conjunções. O conectivo se em. Se desligava, não suportava o calor. Se desligava, não suportava, é caso desligasse, não suportava. Se dá a ideia de condição, é sempre trocável por caso. Se dá a ideia de condição, é porque é trocável por caso. Ok. Tá aí, essa questão um pouco maior foi para nível superior, foi para pedagogo, tá? Então, as pessoas podem achar que elas vão interpretar. A CETAP não faz questão de período composto para interpretar, a não ser quando são os ques, tá? Você tem que enxergar. Então, eu tenho isso, Isto dizendo, claro que você tinha que analisar esse valor semântico, tá? A galinha analítica quebrou um dos seus ovos com a ponta do bico derramou o conteúdo pelas palhas do ninho. Você pode até nem saber semanticamente o que significa isto dizendo, mas a CETAP trabalha um valor fechado. O E você tem que saber. O E você tem que saber que ele dá a ideia de
adição. E se ele dá a ideia de adição, tá? Se ele dá a ideia de adição, é o que você vai procurar. Então, você tem assim, ó. A partir de uma ideia concessiva, seguida de duas ideias alternativas? Não, né? A partir de uma ideia condicional, seguida de duas adversativas? Não, né? A partir de uma ideia temporal, seguida de duas ideias que são adicionadas? Opa! Vou ler o resto. A partir de uma ideia proporcional, seguida de duas explicativas? E a partir de uma ideia de finalidade, seguida de uma conclusiva? É o E que vai te dizer. O E não dá ideia de adição? Se o E dá ideia de adição, então não é alternativa. Então não é adversativa. Então elas só podem ser adicionadas. Não são explicativas nem conclusivas. Sacou? Não interpretei nada. Eu já sei que a alternativa é a letra C de casa. Claro que eu posso interpretar. Ela me diz que é a partir de uma ideia temporal. Então, vou pensar aqui, ó. Isto dizendo, tradução. Quando disse isto. Então, isto dizendo é o mesmo que quando disse isto. Se é quando disse isto, dá a ideia de tempo, mas o mais importante, o E adiciona, o E adiciona, o E adiciona, o E adiciona, o E adiciona. Só pode ser a letra C. Acabou-se. Não é interpretação. Aqui é mais importante. Porque onde você tem o que, aí o que pode ser pronome relativo, pode ser conjunção integrante, aí tem que tomar cuidado. Até porque ela gosta muito do pronome relativo e da conjunção integrante. Então, vamos lá. Creio que foi Manuel Bandeira. Deixa eu ver aqui. Primeira coisa que eu verifico. Se eu posso trocar a oração inteira por isso. Vamos ler? Posso dizer, eu creio nisso? Eu creio nisso? Eu creio nisso? Posso ou não posso? Se eu posso trocar a oração inteira por isso, então esse que é aqui, ele é uma conjunção integrante, tá? Quando é que eu tenho uma conjunção integrante? Quando a minha oração inteira, ela pode ser trocada por isso. Não é o que eu estou trocando por isso, eu estou trocando a oração inteira. E esse isso, ele pode vir com ou sem preposição, vai depender do contexto. Quem crê, crê em alguma coisa. É eu creio nisso. Nesse caso, eu tenho uma conjunção integrante. Ok. Então, atentem que as questões de período composto da CETAP são muito nível decoreba. Trabalhe essa linha. Por exemplo, ó, marque a alternativa em que o termo em negrito esteja adequada à noção entre parênteses. Mas nós somos pequenos poetas. Olha o que ela diz aqui. Ela quer o que esteja adequado. Ela me disse bem aqui que o mais é alternância. Não é, nunca vai ser. Esse mais dá a ideia de adversidade, ok? Bem aqui na letra B, ela me diz o seguinte, e um galo branco, ela me diz que esse E é adversidade. Sabia que o E pode ser adversidade? Aí, eu vou lá para o texto. Tá, você pode ir lá para o texto, mas a CETAP é básica nisso. Ela usa com sentido, a gente pode dizer assim, o principal sentido ou o primeiro, que o E dá a ideia de adição. Bem aqui, ela me diz o seguinte, ó. Quem dá a ideia de ausência? Não. O quem dá a ideia de pessoa. Semanticamente, o que eu tenho é isso, né? O valor é a noção semântica. Ladeira da alegria sem número. Ela me disse que sem é interrogação. Não.
O quem podia ser interrogação, ó, indicando pessoa e indicando aqui, ó, interrogação, né? Uma interrogação a respeito de uma pessoa. O sem aqui é que é ausência. E aí sobrou. E aí sobrou algo bem básico mesmo, né? Você tem aqui, ó, para transmitir ao amigo. Para transmitir a um amigo é ou não é com a finalidade de transmitir a um amigo? Ou seja, a alternativa é letra E. Ok. Na estrutura, se fez poeta também. Eu queria muito que você trabalhasse o C, pensando que ele só pode ser duas coisas. Só e acabou-se, tá? O C. Ele só pode ser conjunção ou pronome. Acabou-se, tá? Só. E aí de várias naturezas, mas é isso basicamente. Como conjunção, ele inicia uma das orações. Como pronome, ele não inicia, mas ele é móvel, tá? Então, assim, como pronome, ele fica em torno do verbo. Sabe? Pode ficar antes, pode ficar no meio, pode ficar depois? Pois é, tá? Então, assim, eu queria muito que a gente já eliminasse algumas coisas aqui. Por exemplo, o ser, ele não é uma forma verbal. O ser, ele não é um adjetivo. E, sinceramente, pronome pessoal do caso, reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não tem nada de ser aqui. Acabou-se. Então, você só tinha duas alternativas. Duas, que é justamente essa. O ser é conjunção ou o ser é pronome? Só isso, tá? Quando ele diz se fez poeta também, isso é uma conjunção? Ó, tá em torno do verbo. Assim como eu digo se fez poeta, eu não poderia dizer fez-se poeta? Se eu posso dizer fez-se poeta, então esse ser não é conjunção. Esse ser é pronome em torno do verbo. E é sim pronome reflexivo. Quando eu digo que ele se fez poeta, ele praticou a ação de fazer e ele mesmo recebeu a ação. Ele fez a si mesmo poeta. Só pode ser pronome reflexivo. Ok? Mas a primeira coisa que você tinha que pensar, ou era pronome ou era conjunção. Só. Tá? Alternativa letra A. Ok. Aqui uma questão clássica dela. Eu vou trabalhar hoje, nesse primeiro momento, só o valor semântico. Num segundo momento, eu vou te dar toda a estrutura desse pronome, tá? Mas regra, se aparecer numa prova da CETAP qualquer, o pronome cujo, ele só tem um valor semântico, só acabou-se. Você não precisa pensar duas vezes, tá? Mas deixa eu te mostrar o seguinte, o cujo, ele sempre contrai com um artigo e aparece diante de um substantivo, tá? O cujo é sempre pronome relativo, tá bom? Como pronome relativo, ele sempre se refere ao substantivo antecedente. Então, se ele se refere ao substantivo antecedente, é só você ler de trás para frente. Não é o homem cuja orelha cresceu? Leia de trás para frente. É a orelha dele cresceu. A orelha dele cresceu. Se você pode dizer a orelha dele cresceu, é porque isso dá ideia de posse. É porque isso dá ideia de posse. É esse o único valor semântico do cujo. Toda vida que eles perguntarem o valor semântico de cujo é sempre posse, sem nenhuma exceção, tá? Então, hoje nós estamos focando o valor semântico. Eu ainda vou trabalhar num segundo momento o valor estrutural dele. Aguarde. Ok. E mais uma para a gente fixar um pouquinho.
pode se substituir em sou, portanto, menino excluído. O termo portanto, só para avisar, decora conectivo. Portanto, é conclusivo. Então, nós vamos trocar por outro termo de valor conclusivo, ok? Mas é igual a no entanto. Ambos são adversativos, tá? E os iguais você não marca. Em vez disso, é uma substituição. O aliás é enfático. Só quem é conclusivo mesmo é por conseguinte. Alternativa letra A. Ok. O que a gente quis mostrar aqui, nesse primeiro momento, foram algumas questões da CETAP, referente a alguns assuntos em particular, para que você veja como é que ela cobra, tá? Nós ainda vamos ver, num segundo momento, outras questões da CETAP com outros assuntos para a gente trabalhar e reforçar. Ok? A dica é treinar até a morte. O infinito e além. Treine, mas treine nas questões da organizadora. Afinal, você passa a conhecer a linguagem dela e fica mais fácil acertar na sua prova. Ok?